Nessa aula eu vou falar sobre modelos de distribuição de dados em banco de dados no SQL. Então, normalmente a gente trabalha com um único servidor. Se eu precisar de melhorar o poder de processamento, a quantidade de armazenamento desse servidor, eu precisaria comprar máquinas melhores e mesmo assim isso acaba tendo um limite. Então, uma solução para trabalhar com grandes volumes de dados, com alto poder de processamento, é processar esses dados em um cluster de forma distribuída. Então, um cluster, você tem várias máquinas interligadas, normalmente máquinas mais simples, mas que ao juntar, às vezes dezenas, centenas, até milhares de máquinas, você tem um alto poder de processamento e facilidades para a escalabilidade horizontal, no sentido de que é mais fácil você adicionar novas máquinas a esse cluster. Bom, quando eu tenho um esquema assim, de processamento distribuído, com vários nodos em um cluster, eu preciso definir como que é esse modelo de distribuição desses dados. Então, basicamente, eu tenho as opções de fragmentação, replicação e a combinação delas, dessas duas, replicação e fragmentação. A fragmentação sozinha, o que ela faz é colocar dados diferentes em nodos separados, ou seja, eu pego o meu conjunto de dados e cada parte dele ficaria em um nodo separado. Eu simplesmente distribuo pelos nodos. Já a replicação, ela faz cópia de um mesmo dado em mais de um nodo, ou seja, coloca o mesmo dado em múltiplos nodos. Nesse caso, eu tenho duas formas de replicar, usando o esquema chamado mestre-escravo e ponto a ponto. Nós vamos detalhar cada uma dessas opções daqui a pouco. Então, normalmente o que eu faço é uma combinação das duas, ou seja, eu posso combinar tanto replicação quanto fragmentação. Bom, para entender melhor isso, vamos considerar a primeira questão de um único servidor, ou seja, todo o banco de dados fica em uma única máquina. Esse é o esquema tradicional, E então, nesse caso, realmente eu não tenho distribuição, é a opção de não distribuição. A grande vantagem de um único servidor é que você tem um esquema simples e de fácil gerenciamento. E ele realmente é preferível se não houver necessidade comprovada de distribuição, ou seja, a menos que eu realmente precise, é melhor que eu trabalhe com um único servidor. Então, assim, apesar de a gente estar tratando aqui de NoSQL, que normalmente é processado em clusters, na verdade, você tem que ver se realmente você tem essa necessidade, porque isso torna tudo mais complexo. Então, se você puder fazer em um único servidor, essa é realmente a melhor solução. E, além disso, alguns modelos de banco de dados no SQL, como é o caso do modelo de grafos, ele funciona melhor em um único servidor. Ele não foi projetado para trabalhar em clusters. E mesmo que a gente viu anteriormente, quando a ideia de modelar para cluster, normalmente a gente usa a ideia de agregados, mas mesmo quando eu tenho esse processamento de agregados, pode valer a pena eu usar um único servidor se a aplicação for simples. Então, você tem sempre que considerar essa questão de um único servidor antes de partir para um cluster de máquinas. Bom, agora, considerando então um esquema de distribuição em cluster, vamos falar de cada uma daquelas opções. Então, primeiro a fragmentação. O que é a fragmentação? A fragmentação, ela coloca dados diferentes em nodos separados. E cada um desses nodos pode executar suas próprias leituras e gravações. Então, esse desenho aqui, essa figura mostra um pouco disso, Então, o conjunto de nodos aqui, formados aqui pelos naipes de um baralho, por exemplo, considera que um conjunto de dados com o naipe paus, copas, ouros e espada. Então, cada conjunto desse estaria
em um nó, ou seja, está fragmentado aqui todo o conjunto como um todo, cada parte dessa está em um nódo. Por exemplo, paus e copas nesse nódo, ouros nesse nódo, espadas nesse outro nódo. Então, cada um desses nódos, eles são responsáveis tanto por fazer leituras quanto gravações desses conjuntos de dados que estão neles. Na fragmentação, você tem que pensar como que você vai fragmentar esses dados. E aí vem aquela ideia dos agregados. Os agregados, eles formam uma unidade óbvia de distribuição. Ou seja, por quê? Porque quando você pensa no agregado, você pensa exatamente em como acessar esses dados em conjunto. Por exemplo, você pensa lá em pedidos como um agregado de cliente, porque você está planejando na sua aplicação acessar sempre o cliente e seus pedidos numa mesma consulta, no mesmo acesso de alguma forma. Então, você já está dizendo que armazenar os dados de cliente e pedidos, eles devem estar no mesmo nódo. Ou seja, você está falando que aquele agregado é um conjunto típico para você colocar, para você considerar um fragmento e colocar em um determinado nódo. Já um outro agregado, você poderia, um outro agregado diferente, você poderia colocar em outro nódo. Então o agregado forma uma unidade óbvia aí para distribuição. Então, porque esses dados são normalmente acessados em conjuntos, e além disso eles podem ser juntados em um mesmo nódo quando são lidos em sequência. Então você pode organizar os dados que são lidos em sequência. Por exemplo, você está falando aí de páginas web e você quer, por exemplo, acessar as páginas de um mesmo site em sequência, você pode, por exemplo, ordenar esses acessos usando a URL invertida, por exemplo, começando lá com ponto nome da sua empresa, ponto o nome de um determinado site, de uma determinada página da sua empresa e assim por diante. E aí então você acessa sempre os dados da mesma empresa em conjunto, em sequência. Então, os dados podem ser organizados de diversas formas. Uma outra forma de organizar esses dados é pela localização geográfica. Então, por exemplo, dados de clientes de São Paulo ficaria lá no nódo, dados de clientes de Belo Horizonte ficaria em outro nódo. Então, tem diversas formas que você pode decidir aí para organizar esses dados. Bom, isso inclusive pode ser feito automaticamente, chamada autofragmentação, que é onde o próprio HVD fica responsável pela fragmentação. Bom, qualquer dessas formas, uma coisa importante é o balanceamento de carga, ou seja, a distribuição do processamento, dos acessos, deve ser balanceada, ou seja, um nó não pode ficar muito mais sobrecarregado do que o outro. Bom, então a fragmentação é uma opção interessante, mas ela sozinha, ela diminui a resiliência. Por quê? Porque uma falha em um nódo, ela torna parte desses dados indisponíveis. Ou seja, se o nódo falhar, os dados que estavam naquele nódo não são mais acessados. Mesmo que você possa continuar acessando o restante dos dados, você vai perder ali o acesso a determinada parte do seu banco de dados, o que na prática acaba não sendo uma boa opção. Então, ela sozinha normalmente não é uma boa opção. Então, por isso que normalmente a gente usa ela combinada com a replicação. Bom, e a replicação? Então vamos falar um pouco sobre a replicação. Então a replicação é que os dados sejam replicados em múltiplos nodos, ou seja, eu tenho a cópia de um mesmo dado em mais de um nodo. Aí eu posso ter duas opções aqui de replicação, uma usando o esquema mestre-escravo e a outra a replicação ponto a ponto. Vamos falar primeiro sobre a replicação mestre-escravo. Então, nesse caso, um nodo é designado como mestre e ele fica responsável por processar todas as atualizações e também pode processar leituras.
E os demais nodos do cluster são os escravos. Esses escravos, eles propagam as atualizações designadas pelo mestre e são responsáveis aí por efetuar as leituras. Então eu tenho um esquema assim, ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 nodos. Esse aqui seria o mestre. Então todas as atualizações, elas têm que passar pelo mestre. E aí os dados atualizados são propagados aqui para os escravos. Então nesse exemplo aqui eu tenho 2 escravos. Então cada conjunto de dados desse está replicado aqui nos escravos. Mas se eu quero atualizar, por exemplo, esse conjunto de paus, eu atualizo acessando o mestre e depois o mestre propaga essa mesma atualização para cada um dos escravos. Já as leituras, elas podem ser feitas diretamente aqui nos escravos. Então você pode fazer a leitura, então esse aqui beneficia bastante a leitura. Então ela pode ser feita em cada um dos mestres, tanto do mestre quanto dos escravos, separadamente. Então ele é um modelo útil quando a gente tem muitas leituras e poucas gravações. Então ele é ideal para uma situação assim, uma aplicação que faz muitas leituras e poucas gravações. Porque o problema das gravações é que o mestre acaba sendo um gargalo. Então você tem uma resiliência grande aí de leitura. Agora, se o mestre falhar, quer dizer, é uma resiliência grande de leitura, porque se o mestre falhar, mesmo se o mestre falhar, os escravos ainda podem lidar com as solicitações de leitura. Ou seja, mesmo o mestre parando, você pode continuar ainda fazendo leituras dos seus dados. Você só não vai conseguir fazer atualizações. Mas, no caso das gravações, se o mestre falhar, ele compromete todas as gravações. Ou seja, você não consegue mais fazer gravações. Até que o mestre seja restaurado, ou seja, seja resolvido o problema da falha, ou que um novo mestre seja designado. Você tem também essa opção assim, então para melhorar isso, caso o mestre falhe, você pode designar um outro nodo para fazer o papel de mestre. Então, às vezes você pode ter ali, você pode ter um escravo que seja uma réplica do mestre, que esteja preparado para substituir o mestre em caso de falhas. Aí, nesse caso, você tem uma troca rápida. Essa designação pode ser feita de forma manual ou automática aí pelo próprio arquivo. Agora, a replicação, ela pode gerar problemas de inconsistências. Por quê? Porque clientes diferentes podem ler valores diferentes dos mesmos dados que ainda não foram propagados para os escravos. Então, por exemplo, um cliente, um usuário aqui, está acessando esse conjunto de dados paus nesse servidor e um outro pode estar acessando esse mesmo conjunto nesse servidor. A princípio eles são cópias, mas quando vem uma atualização desse paus, ela passa pelo mestre e o mestre propaga isso para cada um dos servidores. Isso pode levar um certo tempo. Então, por exemplo, às vezes a atualização já foi feita nesse nodo e não foi feita nesse. Então, os clientes podem estar lendo dados diferentes, dependendo aí do nodo que ele acessa. Então, esse gera um problema de inconsistência. Apesar de ser uma inconsistência temporária, ou seja, depois de um certo tempo as cópias vão estar idênticas, mas é uma inconsistência e nem toda aplicação consegue tratar disso. Então, para algumas aplicações isso não chega a ser um problema, mas para outras pode ser. Então, você tem que verificar se a sua aplicação é realmente adequada para esse esquema de replicação mestre-escravo. Bom, e a outra opção de replicação é a replicação ponto a ponto, que em inglês seria peer-to-peer. Normalmente se usa essa abreviação P2P aqui, peer-to-peer. Então, na replicação ponto a ponto, você permite que todos os nodos façam leituras e gravações de todos os dados. Ou seja, você não tem mais a ideia de um mestre. Cada nodo aqui é independente, cada nodo pode fazer tanto atualizações quanto leituras. Então, você tem os dados replicados, por exemplo, aqui cada conjunto aqui aparece mais de um nodo, e cada um é independente para fazer tanto leituras quanto escritas. Então, esses nodos se comunicam
como por exemplo, quando é feita uma leitura, quando é feita uma gravação, o nodo tem que propagar, isso aí, comunicar com os outros nodos para atualizar as cópias. Nesse caso, então, as falhas podem ser contornadas sem perder acesso aos dados. Ou seja, se um nodo falhar, mesmo assim, eu continuo acessando os dados a partir dos outros dados, inclusive fazendo atualizações neles. Além disso, novos nodos podem ser facilmente adicionados, ou seja, é fácil adicionar um novo nodo a esse cluster. Agora, o maior complicador disso é a questão da inconsistência de gravação, porque eu posso ter conflitos quando atualizações simultâneas são feitas em mais de um nodo. Então, por exemplo, aqui vem um cliente, né, um usuário aqui, atualiza esse pause aqui e, simultaneamente, um outro atualiza esse pause aqui também. Então, como eu trato dessa consistência para manter esses dados atualizados, se cada um está fazendo atualizações diferentes no mesmo conjunto de dados simultaneamente? Então, esse é o problema que eu tenho com esse esquema de peer-to-peer. É o problema da inconsistência de gravação. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso, essa questão da consistência, em uma outra aula, mas, por enquanto, vamos só entender o seguinte: normalmente eu tenho duas opções extremas para lidar com essas inconsistências. Uma delas é garantir que as réplicas sejam coordenadas para evitar conflitos. Então, nessa coordenação, eu vou evitar que esses conflitos aconteçam, mas eu pago um custo alto de comunicação aí para essas coisas estarem sincronizadas. Isso degrada a performance. E a outra opção é criar uma política para mesclar as gravações inconsistentes, ou seja, eu deixo elas acontecerem, mas eu tenho alguma política para depois mesclar e decidir qual delas que prevalece ali. Então, esse é um outro extremo, porque nesse caso eu tenho uma maior eficiência, mas eu permito essas inconsistências e eu tenho que tratá-las, e nem sempre a aplicação, talvez isso não seja adequado para muitas das aplicações. Então, são dois extremos. De um lado, eu tenho mais consistência e menos autonomia, um custo maior de eficiência. E no outro extremo, eu tenho uma eficiência alta, mas tenho mais problemas para tratar com essas consistências. Então, na verdade, nós vamos ver que existem soluções aí que podem variar de um extremo a outro. Nós vamos discutir isso com mais detalhes numa próxima aula. Então, é importante saber que agora que essa replicação ponto a ponto tem esse problema da inconsistência de gravação. Então, o que acontece nessas duas opções, que são extremos aí de um espectro, no qual se troca a consistência por disponibilidade. Então, você está no extremo alta consistência e pouca disponibilidade, no outro extremo pouca consistência e muita disponibilidade. Bom, e eu tenho a situação, uma terceira opção, que é combinar a fragmentação e a replicação. Então, eu posso ter a combinação das duas, ou seja, pegar dados, o mesmo conjunto, o mesmo dado e fazer cópia deles em vários nodos, e também pegar esse dado e particionar. Cada parte dele está em um determinado nodo. Então, essa combinação pode acontecer tanto no esquema de replicação mestre-escravo, quanto no ponto a ponto. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho a replicação mestre-escravo junto com a fragmentação. Então, eu tenho múltiplos mestres, mas cada item de dado tem somente um mestre. Então, esse é um esquema em que eu posso permitir mais de um mestre. Só que cada mestre é mestre de um determinado item de dado. Então, por exemplo, aqui, aí eu posso ter combinações diversas. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse nodo é mestre desses dois conjuntos de dados. Esse outro aqui é escravo desses dois conjuntos de dados. Esse aqui é mestre desse conjunto. Esse aqui atua tanto mestre quanto escravo. Ele é mestre de um e escravo do outro conjunto de dados. Então, você pode ter combinações diversas aí numa situação de replicação mestre-escravo e fragmentação. E a outra opção é a replicação ponto a ponto junto com a fragmentação.
Então, nesse caso, os dados são fragmentados pelo cluster, normalmente por um determinado fator. Ou seja, você não replica o mesmo dado em todos os nodos. Então, o fator é em quantos nodos esse dado vai ficar replicado. Um fator muito usado é o fator 3, ou seja, cada fragmento está presente em 3 nodos. Então, aí você pode ter distribuições aqui, de forma que, por exemplo, o pause está nesse e nesse nodo. E aí você pode combinar isso aí de várias formas para fazer essa replicação. E você tem aquele esquema de ponto a ponto, ou seja, cada um pode atuar aí tanto como leituras e também gravações. Então, são essas as opções que a gente tem de distribuição de dados. Então, novamente, eu tirei aqui esse conteúdo aí desse livro, no SQL Essencial. Então, trata de uma forma geral aí dos modelos de distribuição. Então, em geral, cada SGBD tem, às vezes, mais de uma opção dessa e muitas delas são configuráveis aí.